Eduardo Cunha, o inimigo odiado pela esquerda brasileira. Hoje eu quero dizer e trazer nesse vídeo aqui para vocês quem são os principais inimigos de Eduardo Cunha no Brasil. Eduardo Cunha, ele aceitou o processo de impeachment de Dilma Rousseff, que no dia 17 de abril de 2016, às 23 horas, foi aberto com a votação, na Câmara dos Deputados, desse processo do impeachment de Dilma. E para começar, o impeachment da Dilma teve beneficiado. Só que entender essa trama de beneficiados e pessoas que se tornaram algozes de Cunha é muito importante para que a gente possa conhecer um pouco de quem é Cunha e tirar esse estereótipo de que ele não é tudo aquilo que falam dele. Para começar, o maior beneficiado com o impeachment de Dilma foi Michel Temer. Sim, Michel Temer do PMDB. Mas, para que fosse aceito o pedido de impeachment da Dilma, o Cunha exigiu que os decretos orçamentários fossem colocados no processo de impeachment. Aqueles decretos editados em 2015, para que isso fosse levado ao plenário, para que esse processo de impeachment fosse levado ao plenário. Mas tem uma coisa que talvez passe despercebido por muita gente, e principalmente por você que se diz bolsonarista, por você que se diz conservador e que fala que Cunha é um ladrão, que Cunha roubou e nem sabe por que está falando isso. O Cunha lançou um livro que chama Tchau, Querida. E nesse livro ele está descrevendo muitos fatos que hoje eu trago alguns deles aqui à tona. Porque se a gente entender quem são os inimigos de Cunha, nós vamos entender quem hoje são os inimigos do Bolsonaro também. Aliás, o Cunha cita no livro que Bolsonaro foi a primeira pessoa, o primeiro político que no dia 13 de março de 2015 fez o registro do primeiro processo de impeachment contra Dilma. Olha só, você sabia disso? Infelizmente o Cunha rejeitou o pedido de Bolsonaro. Mas Bolsonaro foi o precursor disso e inclusive recorreu no plenário da Câmara dos Deputados. Mas a Ordem 105, porque existia uma guerra naquela época, que inclusive, bem naquela época, o ministro Barroso, esse infeliz que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele naquela época já interferiu o STF, interferindo nos processos dentro da Câmara dos Deputados para que houvesse alterações que beneficiassem Dilma Rousseff. Desde 2015, o STF já estava interferindo na Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia, eu quero que você lembre desse nome, Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia foi e é o maior algoz, o maior inimigo de Eduardo Cunha. Sim, esse infeliz foi o cara que destruiu toda a reputação de Cunha. O Baleia Rossi foi o herdeiro de Rodrigo Maia na monopolização política na Câmara dos Deputados. E você sabe de quem que o Baleia Rossi é filho? O Baleia Rossi é filho de um cara aqui de Ribeirão Preto, Wagner Rossi. O Wagner Rossi
é o principal parceiro de Michel Temer, gente. É o principal parceiro do político Michel Temer no inquérito dos portos, em que o Baleia Rossi, o Michel Temer estava sendo investigado. O Wagner Rossi chegou a ser preso pela Polícia Federal. Esse Wagner Rossi foi ministro da Agricultura de Dilma Rousseff. E o Wagner Rossi salvou a pele de Michel Temer. O Wagner Rossi tem uma ligação íntima, segundo o Eduardo Cunha fala no seu livro Tchau, Querida, com Joesley Batista, da JBS. Porque depois que o Wagner Rossi, que é o pai do Baleia Rossi, deixou de ser o ministro da Agricultura, hein? Lembra? JBS, maior beneficiada lá na Dilma Rousseff, nos grandes empresas brasileiras beneficiadas com grana do BNDES, para se capitalizar de maneira muito forte no mercado e comprar todas as outras empresas menores do mercado. Esse infeliz é o pai do Baleia Rossi, Wagner Rossi. O Eduardo Cunha cita que ele recebeu pagamentos de mesadas depois de sua demissão no cargo de ministro da Agricultura, a pedido do Michel Temer, que era o vice-presidente da República e também era o líder do PMDB. O Baleia Rossi só não foi ministro do Michel Temer porque ele estava envolvido em fraudes de merenda escolar no estado de São Paulo. Vocês lembram disso? Olha só quem eram os maiores inimigos de Eduardo Cunha, que mancharam a reputação de Eduardo Cunha. E você talvez acha que Eduardo Cunha é um corrupto, um maligno, uma pessoa perigosa, mas você está alimentado pelas narrativas esquerdistas. E até hoje você não sabe o quão importante foi a participação de Eduardo Cunha no processo de impeachment de Dilma, no processo de tirar, de secar o PT do poder. Esses malignos. É preciso entender um pouco da política no Brasil para você poder mensurar e evitar que o Lula volte novamente ao poder, como está sendo articulado. Será porque o Alckmin é o vice de Lula? Será porque lá atrás tinha envolvimento do Baleia Rossi, atual deputado federal, com fraude na merenda escolar, que estava envolvido o pessoal do PSDB aqui do estado de São Paulo? Gente, é tudo teatro de tesouras. São articulações políticas que levam ao mesmo caos de corrupção, de dissecação do dinheiro dos pagadores de imposto, talvez o seu dinheiro. O Baleia Rossi não foi ministro de Temer porque estava envolvido em fraude de merenda escolar. Em 2019, o Temer elegeu Baleia Rossi presidente do PMDB nacional, gente! Esse cara também acumulou o cargo de líder na Câmara dos Deputados. Esses eram os inimigos de Eduardo Cunha. O Cunha fez um acordo de renunciar ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados e foi traído pelo próprio partido, o PMDB, foi traído por Michel Temer, foi traído por Baleia Rossi, que apoiaram a eleição de Rodrigo Maia, que era o maior inimigo de Eduardo Cunha naquela época.
que era de outro partido, que eram os democratas. Essa trama mostra exatamente o nível de inimigos que Eduardo Cunha tinha. Não era apenas os petistas, não era apenas os comunistas, não era apenas aquela gente que hoje a gente sabe quão corrupto eles são. Era também o povo do próprio partido que colocou Eduardo Cunha numa cadeia por tempo, de forma injusta. Você sabe por que é injusta? Porque eles falam que Eduardo Cunha tinha dinheiro nos bancos em Suíça, mas Eduardo Cunha tinha dinheiro porque no livro fala, eu vou pegar um pedaço aqui para você ler, do Eduardo Cunha falando, ele era usufrutário, ele fez negócios de vender produtos agrícolas para a África, e o pessoal da África pagou com dinheiro na Suíça. E aí disseram que esse dinheiro era dinheiro ilegal. Depois ele foi no mesmo lugar onde Lula foi condenado. Eduardo Cunha foi inocentado. Não existe acusação contra Eduardo Cunha. E por que esse ódio de Cunha? Se você é conservador, se você é bolsonarista e você odeia Cunha, saiba que você está tendo esse sentimento de forma injusta. Porque quem odeia o Cunha são o povo que mais é corrupto no Brasil. Esses sim odeiam Cunha. Porque de alguma forma eles foram cancelados politicamente por Cunha, começando pela Dilma, mas por ter feito tantas coisas terríveis. Esse ilícito Eduardo Cunha destruiu, corroeu o império de corrupção, dando possibilidade para que fosse eleito um cara honesto, Jair Messias Bolsonaro. E eu quero trazer mais e mais informações sobre Eduardo Cunha, o maior injustiçado, o político injustiçado na política brasileira. Você conservador, você bolsonarista, compartilhe esse vídeo. Eu vou trazer mais informações. Eu quero fazer questão de comprar o livro, que eu não comprei ainda. Se alguém quiser me doar, me envia aqui uma mensagem e eu aceito a doação do livro. O Tchau Querida, do Eduardo Cunha. Eu venho fazer esse vídeo, eu queria já fazer há muito tempo, porque é uma injustiça o que acontece com o Eduardo Cunha nesse país. E eu não gosto de injustiça. Por isso, eu registro esse vídeo e peço que você compartilhe. Eduardo Cunha, eu quero te conhecer pessoalmente. Eu quero que esse vídeo chegue até você, porque eu quero fazer uma entrevista contigo, Eduardo Cunha. Eu quero conversar, eu quero perguntar coisas que eu gostaria muito de saber. Por exemplo, qual o papel do STF na interferência na Câmara dos Deputados? E o que isso mudou na legislação? Eu quero saber as suas propostas legislativas para mudar esse Brasil de fato, para que nunca mais tenha corrupção na política do Brasil. Eu quero perguntar isso pessoalmente para você. Gratidão, Eduardo Cunha. Muito obrigado pelos seus serviços prestados ao povo brasileiro. E nos perdoe, porque às vezes a gente não demonstrou isso publicamente, mas eu faço esse vídeo para me demonstrar publicamente a nossa gratidão como povo brasileiro a você, Eduardo Cunha. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Gratidão. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no meu canal, seu ilícito.
Eu sou Inconformax.